Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em 2 Crônicas, capítulo de número 14, versículos de número 9 até o verso de número 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressá. Clamou Asa ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Refletiremos nesse dia a respeito do tema, a verdadeira fonte de paz. Bem, queridos, vivemos em um mundo que já presenciou em toda a sua existência as mais cruéis e sangrentas guerras. É interessante que muito se fala em paz, contudo pouco se faz para que essa paz seja estabelecida. Basta olhar alguns modelos de guerra existentes para comprovar isso. Em primeiro lugar, a guerra civil, a qual é um tipo de conflito que envolve facções de uma mesma nação ou grupo. Em segundo lugar, a Guerra Fria. Esta é caracterizada por situações onde as nações brigam através da corrida armamentista e também tecnológica, espionagem por conflitos indiretos e perturbadores com o uso de espionagem. Em terceiro lugar, a guerra nuclear. Esse tipo de guerra é também manifesta como terrorismo estressante, em que foguetes de abrangência mundial são utilizados para causar destruição total e irreversível ao seu inimigo ou oponente. Em quarto lugar, a guerra biológica. Essa tem como estratégia de guerra o uso de agentes biológicos nocivos, uso de vírus, de bactérias, doenças, etc. E de certa feita, dando-se sequência em todos os tipos ou modelos de guerra, eu e você podemos perceber que, de alguma maneira, todas as pessoas, se não a maioria, já ouviu falar da chamada guerra química. E essa guerra, ela consiste na estratégia do mesmo modelo de guerra que foi utilizada pela primeira vez naquele confronto da Primeira Guerra Mundial, ocorrida nos períodos de 1914 a 1918. E nessa guerra foram utilizados artefatos químicos, a exemplo de gases venenosos como a mostarda, venenos ou também outros tipos de artefatos com efeito moral. De certa feita, a lista é extensa, mas o objetivo de mencionar essas guerras, esses tipos de guerra, alguns tipos, porque de fato são muitos, o objetivo é levar você a entender que o rei Asa estava passando naquele contexto por um momento tenso, um momento de conflito. E esse momento, segundo o texto sagrado, ele vai nos mostrar que os etíopes, eles tinham, naquele determinado momento, um exército expressivo de 1 milhão de homens, além dos 300 carros de guerra que estavam à sua disposição. E ao olhar para isso, nós vamos observar que esse exército oponente, ao se apresentar, ele vai estar, nesse sentido, interrompendo uma década de paz, em que o povo judeu
estava vivendo. É interessante que o rei Asa ele tinha um exército com uma proporção muito inferior ao exército do seu oponente. Ou seja, ele contava com pouco mais da metade do exército etíope. E se você e eu observarmos, nós vamos notar que Asa tinha à sua disposição 300 mil homens de Judá e 280 mil homens de Benjamim. Então, com certeza, ele levaria desvantagem, humanamente falando. Mas, permita-me tecer um comentário. Quantas vezes já nos deparamos com oponentes que aparentemente pareciam ser vantajosos em relação a nós? Por exemplo, na nossa luta contra o medo, contra as doenças, contra o desemprego, contra a situação financeira, na busca da sobrevivência, contra a intolerância religiosa, os preconceitos, as injustiças, as constantes ações de impunidade. E a lista, ela segue, ela é extensa. E de certa forma, isso corre o sério risco, a tendência de nos levar ao pior campo de batalha que nós podemos enfrentar. É quando a guerra que nos aflige não é a guerra externa, mas sim a interna. Quando a nossa estrutura emocional corre o risco de ser bombardeada. Ao olhar para o texto de nossa reflexão, percebemos uma importante atitude tomada pelo rei Asa. Ele não confiou em suas habilidades militares. Embora tenha ido ao campo de batalha com o seu exército, esse homem, ele vai mostrar para mim e para você algo necessário e importante para que nós também possamos lograr êxito nas nossas batalhas. E Asa, ele vai fazer isso. Ele vai mostrar para mim e para você que, embora estivesse no campo de batalha, a sua confiança foi completamente depositada em Deus. Nós podemos ver isso quando Asa esboça sua atitude de fé, fazendo aquela oração em pleno campo de batalha. E a palavra de Deus nos diz que Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Queridos, eu finalizo essa reflexão mencionando que o rei Asa, ele venceu aquela batalha. Assim como nós podemos vencer as nossas, se nos lembrarmos e colocarmos em prática o que o Senhor Jesus disse de forma inerrante. E o que Jesus disse está registrado em João 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.